Mas o koala tem características ainda mais extraordinárias, que evidenciam o surgimento da sua espécie por criação e não por evolução. Vamos falar agora de uma das mais interessantes. Ela está relacionada com o fato de que as folhas de eucalipto, que são o único alimento dos koalas, são tóxicas para os koalas. Mas então como é que os koalas se alimentam dessas folhas? Bem, os adultos já estão treinados. E os pequenos filhotinhos, se fossem comer folhinhas depois de serem desmamados, morreriam. Mas a mamãe koala os treina para comerem essas folhas. E como é que isso é feito? Bem, você sabe que a diferença entre remédio e veneno é uma questão de dosagem. Um remédio pode ser muito bom, mas se você tomá-lo em grande quantidade, pode ser um veneno. E um veneno que mataria você em segundos, não? Se você diluir esse veneno, é possível ingerir. E é assim que se fazem os soros contra picadas de cobras. O próprio veneno da cobra diluído de uma forma bastante grande, de tal modo que você pode administrar aquele veneno. E se você fizer isso, você pode treinar o seu organismo para ingerir doses cada vez maiores de veneno, não? Até um certo limite, é claro. E é exatamente isso que a mamãe koala faz com o seu filhotinho. O primeiro alimento do koalinha é o leite materno. E é claro que ele está com parte dessa toxicidade das folhas de eucalipto, mas em grau bastante pequeno, de modo que o pequeno koalinha pode fazer uso do leite materno sem problema algum. Mas depois de desmamado, se ele recorresse diretamente às folhas de eucalipto, ele teria problemas. Ele precisa de uma fase intermediária. E a mamãe proporciona essa fase intermediária. Como? Da seguinte forma: ela tem uma bolsa aqui no interior do seu tórax. E num determinado momento, ela come folhinhas, mastiga bem essas folhas, engole de uma forma diferente, de tal modo que, ao invés desse material ir para o seu estômago, vai para essa bolsa. Nessa bolsa, ele fermenta. E ao fermentar, ele perde parte da sua toxicidade, ficando com um teor tóxico intermediário entre o leite materno e a folhinha in natura. E se transforma também numa papinha. O problema agora é como é que o pequeno koalinha vai ter acesso a essa papinha. Vocês já viram em filmes, ou talvez até na natureza, não? Que aves comumente comem coisas e quando voltam para o ninho para alimentar os seus filhotinhos, regurgitam o que comeram na boca desses filhotinhos. E talvez você esteja pensando, em função desse exemplo, que a mamãe koala procede da mesma forma. Mas não. A mamãe koala jamais faria isso com o seu filhotinho. Ela considera essa atitude, esse ato de regurgitar, uma coisa muito nojenta, e ela jamais faria isso com o filhotinho que ela ama tanto. Ela tem outros meios. Veja só, dessa bolsa sai um conduto inferior que vai descendo por dentro do seu corpo, passa do lado do estômago e segue paralelamente ao intestino durante todo esse percurso e vai até lá onde você está pensando que vai mesmo. Exatamente isso, né? Quando está chegando perto do ânus, esses dois condutos se fundem, de tal modo que a saída desse conduto que sai dessa bolsa é o próprio ânus da mamãe koala. Então, num determinado momento, a mamãe koala faz uma pressão no seu corpo e aí a papinha então sai por esse conduto inferior e vai
até lá o seu ânus, né? E nesse momento a mamãe koala então bate nas costas do seu filhotinho, dá uma tapinha por baixo e fala: pode ir, porque agora é papinha, né? E ele vai então e feliz da vida faz a sua refeição. E desse modo ele fica mais treinado para um dia comer as folhinhas in natura. Algumas pessoas acham que isso é muito mais nojento do que a regurgitação, não? Mas é assim que a mamãe koala resolve o problema do seu filhotinho. Agora pense bem, como é que um sistema tão complexo como esse poderia vir a existir por evolução? Imagine que o primeiro conduto já existe, mas o restante não. É claro que isso não serviria para nada. Imagine que já existe esse conduto, já existe a bolsa, mas ainda não existe o conduto inferior. Também de nada adiantaria. Imagine que já existem essas três partes: o conduto superior, a bolsa, o conduto inferior, mas o feixe de nervos que proporciona a possibilidade dessa contração pela mamãe koala ainda não estivesse pronto. De nada serviria. Então veja só, qual é a verdade aqui? Nada funciona até que tudo funcione. Mas se nós fôssemos pensar em termos evolutivos, né, que isso teria se formado através de mutações aleatórias, lentas, graduais, nós precisaríamos de milhares ou milhões de anos para um sistema como esse ficar pronto. Mas o koalinha não poderia esperar todo esse tempo para tomar a sua primeira refeição. E se ele antes se alimentasse de outra coisa, por que é que hoje ele só se alimenta disso? E acabou dependente desse sistema. Então você vê que, se nós nos situamos dentro de um contexto evolucionista, não há como juntar as peças desse quebra-cabeça para explicar a existência dos koalas. Só mesmo dentro de um contexto criacionista é que nós podemos ter bem clara a explicação dessa existência. Por isso, nós podemos afirmar que os koalas são uma extraordinária evidência da criação.